Primeira pergunta. A grande maioria dos casos de câncer não é herdada. Correto. Afirmação verdadeira. A grande maioria dos casos de câncer tem herança multifatorial. E aquelas formas de câncer que podem ser hereditárias são bastante raras, muito mais raras do que o câncer multifatorial. Segunda, o estudo e a comparação de mutações ocorridas em células de um mesmo tipo de câncer em estágios diferentes da doença pode revelar a sequência de alterações genéticas associadas à progressão do tumor. Verdadeiro. Então, esse tipo de estudo dá origem àqueles modelos de progressão, como foi mostrado na aula, para o caso de câncer coloretal. Então, comparando, estudando as mutações que acontecem no estágio inicial e em estágios posteriores, nós podemos verificar que tipo de alterações genéticas aquelas células sofreram e em que sequência, dando origem, então, a um modelo de progressão do tumor. Terceiro, uma pessoa afetada pela anemia falciforme pode ter alelos recessivos diferentes em cada cromossomo. Sim, verdadeiro. Então, isso foi mencionado também em aula. Um indivíduo que tem alelos recessivos diferentes em cada cromossomo é chamado de heterozigoto composto. Então, isso significa que em um cromossomo ele tem uma mutação, tá aqui, e no outro cromossomo, parzinho dele, no homólogo, ele tem outra mutação diferente. Outra mutação do mesmo gene, do gene da beta-globina, mas mutações diferentes. Então, isso ocorre não só no caso da beta-globina, mas em muitas outras situações dentro da genética humana. 4. A anemia falciforme e a doença da hemoglobina C são exemplos de doenças relacionadas a uma alteração de um único nucleotídeo no gene da beta-globina. Essa alteração modifica completamente a sequência de aminoácidos da beta-globina. Errado. Afirmação falsa. Eu tenho uma troca em um nucleotídeo. Essa troca em um único nucleotídeo muda o códon no DNA, no RNA e, consequentemente, muda o aminoácido. Então, existe troca de aminoácido na molécula de beta-globina, tanto no caso da hemoglobina S, da hemoglobina C. Então, a alteração é em um único aminoácido e não completamente a sequência de aminoácidos da beta-globina. 5. Um indivíduo teve uma crise hemolítica após ser tratado com medicamento antimalárico. Essa pessoa pode ter uma deficiência da enzima G6PD. Verdadeiro. Então, indivíduos que apresentam deficiência dessa enzima, após usarem uma série de medicamentos, dentre eles antimaláricos, AAS e outros, podem vir a desenvolver uma crise hemolítica. Então, essa afirmação é verdadeira. 6. Pessoas que metabolizam um medicamento de forma muito lenta apresentam problemas que, dependendo da situação, podem levar a óbito. Metabolizadores rápidos, ao contrário, não costumam ter problemas. Bem, essa afirmação está certa até aqui, com relação aos metabolizadores lentos. Realmente, eles têm problemas.
Agora, os metabolizadores rápidos e ultra rápidos têm problema sim, porque a metabolização muito rápida do fármaco que está sendo usado para combater uma determinada doença faz com que aquele fármaco não tenha efeito. Então, ser um metabolizador muito rápido ou rápido não é uma coisa boa. Então, afirmação falsa. Uma mulher cujos avós eram italianos tem anemia leve crônica. Nesse caso, a hipótese de causa genética deve ser investigada, sim. Então, indivíduos de origem italiana, enfim, de origem mediterrânea, têm uma probabilidade maior de serem heterozigotos para alguma forma de talassemia, que leva a uma anemia. Né? Uma anemia leve no indivíduo heterozigoto, uma anemia um pouco mais acentuada no indivíduo homozigoto. Então, aquelas pessoas que têm anemia leve crônica e de origem italiana podem sim ser portadores de um alelo mutante do gene da beta-globina, por exemplo. 8. A fenilcetonúria, se não tratada, traz consequências sérias que estão relacionadas ao acúmulo do substrato de uma enzima que o afetado não produz. Correto. Então, a fenilalanina hidroxilase é a enzima que não existe, hidroxilase. Então, é a enzima que não existe ou que é produzida e atua de uma forma muito lenta nas pessoas que têm fenilcetonúria ou fenilalanemia. E no caso da fenilcetonúria propriamente dita, os sintomas, né, o que o paciente apresenta, se deve ao acúmulo de fenilalanina. A fenilalanina é o substrato da fenilalanina hidroxilase. 9. Ser heterozigoto para o alelo que em homozigose leva à anemia falciforme pode ser vantajoso. Verdadeiro. Essa heterozigose, ela pode ser vantajosa em regiões onde existe malária endêmica, porque o indivíduo heterozigoto, ele é menos suscetível à malária, e se ele adquire malária, ele tem a doença numa forma mais leve do que o indivíduo que só tem os alelos normais. Então, essa heterozigose é vantajosa em regiões de malária endêmica, como acontece na África. 10. No adulto, 2 genes para a alfa-globina são ativos. Errado. Um indivíduo normal tem 4 genes alfa. Ele tem 2 genes em um cromossomo, certo? Alfa, alfa, e tem 2 genes alfa no outro cromossomo, no homólogo. Certo? Então, uma pessoa normal tem 4 genes alfa funcionais. 11. No caso do albinismo, o fenótipo da pessoa afetada está relacionado à falta do produto final de uma via metabólica na qual ocorre o bloqueio. Correto, verdadeiro. Então, a pessoa albina, ela não tem a pigmentação na pele, não tem a pigmentação nos cabelos, na retina. Então, tudo o que a gente vê no fenótipo da pessoa que é albina decorre da falta de melanina.
Então, não é o excesso de um substrato, é a falta do produto final. Esse produto não está sendo formado porque falta uma enzima que participa da via metabólica da produção desse pigmento. No caso, a tirosinase. Décima segunda, durante toda a nossa vida, desde o período de gestação, a hemoglobina é produzida pela medula óssea. Errado. A maior parte da nossa vida, de fato, é a medula óssea que faz esse trabalho. Mas na vida intrauterina, as células que têm a hemoglobina, elas são produzidas por um anexo embrionário, pelo fígado fetal, pelo baço fetal. Depois é que a medula óssea assume essa função. Então, durante a vida intrauterina, outras partes fazem a fabricação das células sanguíneas. E depois isso é substituído pela medula óssea. Então, a afirmação é falsa. 13. A fenilcetonúria é o único erro inato do metabolismo que pode ser tratado por meio de dieta controlada. Errado. Nós vimos em aula também o exemplo da homocistinúria, que também pode ser tratada através de controle da dieta. Então, a fenilcetonúria é a mais famosa, né, que todo mundo já ouviu falar por causa dos rótulos de produtos como refrigerantes, né, mas ela não é a única que é tratada por meio da dieta. 14. Um indivíduo heterozigoto para o alelo da anemia falciforme apresenta sinais leves da doença e produz 2 tipos de hemoglobina. Errado. O que está certo aqui dessa afirmação? Que o indivíduo produz 2 tipos de hemoglobina. De fato, o heterozigoto tem moléculas de hemoglobina A e moléculas de hemoglobina S, mas ele não tem doença, ele não tem sinal de doença nenhuma. Ele é uma pessoa normal. 15. Proto-oncogenes e genes supressores produzem proteínas que participam do controle do ciclo celular. Verdade. Os proto-oncogenes produzem proteínas que estimulam as células a se dividir. Então, os proto-oncogenes conferem um estímulo à divisão celular, ao passo que os genes supressores têm produtos que levam à inibição do ciclo celular. Então, fazendo com que a célula não se divida, pare de se dividir, ou até que entre em apoptose. 16. Nos cânceres mais comuns, pode existir a influência de fatores ambientais. Verdadeiro, né? Todo mundo já ouviu falar da importância da proteção da pele durante a exposição aos raios solares, por causa da influência da radiação ultravioleta, que está relacionada com o desenvolvimento de câncer de pele. Também é mais do que conhecido a influência do fumo, né, do tabagismo, sobre a ocorrência de câncer do pulmão. Tem vários outros fatores ambientais que podem contribuir para o aparecimento de um câncer.